muito bom estar com você novamente aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Hoje nós temos uma entrevista com uma pessoa para lá de especial. Professor, gestor público com MBA em negociações econômicas e internacional e pré-candidato a vereador aqui na cidade de Goiânia. Nós vamos falar com Thales Queiroz. O Thales vai estar falando um pouquinho com a gente sobre esse retorno, essa volta às aulas. E o que os professores, quais foram as dificuldades que os professores passaram para se adaptar a esse novo universo digital? Será que todos eles estavam preparados para, de repente, entrar, mergulhar de cabeça nesse universo digital? Será que os professores tinham em casa as estruturas necessárias para dar vídeo-aula, estar conectado o tempo todo com o aluno, fazendo tarefa pelo Instagram, mandando tarefa pelo Instagram? Será? Vamos saber tudo isso com o professor e também gestor público Thales Queiroz. Mas, enquanto isso, corre lá, se inscreve no nosso canal Evidência com Sheila Queiroz, aí vai lá, corre aí, se inscreve, se inscreveu? Agora ativa o sininho aqui e já vai deixando o seu like, gente, porque hoje o programa tá muito, muito bom. Thales, tudo bem com você? Quantos anos a gente não se via? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande fazer parte do seu time no dia de hoje. Estaremos debatendo um assunto muito importante. E depois de muitos anos, te ver assim, bonita, charmosa, talentosa. Então, para mim é um privilégio muito grande fazer parte deste momento junto com você. E é isso mesmo, né? O novo normal chegando. E como é que fica a educação, como é que ficam os professores, como é que ficam os alunos. E é isso sim que eu queria compartilhar um pouco, né, da minha experiência, da experiência dos meus amigos, professores, do que eles estão vivenciando, o que nós estamos compartilhando. Nós estamos aqui de coração aberto e muito feliz para compartilhar com todos vocês, amigos, que estão nos ouvindo neste momento. Não sei se vai ser boa noite, boa tarde ou no bom dia que vocês estarão assistindo, mas que vocês possam realmente estar usufruindo desse tempo junto. Muito obrigado. Ok, Thales, ele falou que, né, é porque a gente já se conhece há algum tempo, uns aninhos, a gente ainda não tinha nenhum fiozinho de cabelo branco, né, Thales? Jovenzinho, militante nessas políticas. Depois de 16 anos, a gente se reencontra. Que coisa boa. Também estou muito feliz em revê-lo. Thales, vamos lá. Como professor, eu queria que você nos explicasse como foi essa adaptação dos professores com a tecnologia. Eles estavam preparados, porque foi tudo muito rápido, né? No domingo à noite, o governador vai para a televisão, dá uma coletiva, solta o decreto, segunda-feira ninguém mais tem aula presencial, o mercado está tudo fechado, ninguém sai mais, aí muita gente começa a cantar aquela musiquinha do Raul Seixas, né? Que tudo vai fechar, o mundo parou, literalmente o mundo parou. Você sonhava um dia viver isso? Não, assim, realmente é um cenário totalmente novo. Nem dos mais pessimistas imaginavam um cenário como esse. E não só em Goiânia, não só na cidade de Goiânia, não só no estado de Goiás e também não só no nosso país, mas o mundo não estava preparado. Então, o que nós podemos perceber é que países desenvolvidos como Estados Unidos, Itália, França, nós vimos a dificuldade que eles tiveram e ainda estão tendo na questão desse novo normal. Então, é uma dificuldade não só local, mas a nível mundial. Mas o que nós podemos trazer para a realidade local é que, infelizmente, não é só a Goiânia, mas é o país como um todo, a bandeira da educação ainda ela não é fortemente militada, ela não é prioridade. Então, infelizmente, o que nós acompanhamos na nossa trajetória, não só da minha geração, mas das gerações anteriores também,
é que a educação nunca foi prioridade no país. Uhum. E o que nós estamos vivenciando hoje é um reflexo da estrutura que nós temos. Por quê? Se já era difícil a educação presencial, já tinha todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, imagina a educação à distância. Então, realmente é um grande desafio, desafio para os profissionais de educação, desafio para os alunos, desafio para uma política pública referente à educação, porque eu acredito que é o momento de repensar a educação, repensar o modelo educacional. Então, eu acredito que a pandemia ela veio nos apresentar o qual nós estávamos atrasados e despreparados para as circunstâncias da vida. Então, respondendo à pergunta, estamos vivenciando um momento muito difícil na educação. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque nós não temos a estrutura necessária, nós não temos uma cultura dentro dessa nova mentalidade do ensino à distância. As famílias, principalmente as mais humildes, elas não têm um ambiente propício para o ensino. Então, os professores, eles também têm um desafio muito grande, que é levar, né, o máximo possível do ensino à distância com todas essas barreiras, todos esses impedimentos, e também não ter uma estrutura de ensino. Então, Sheila, o que nós estamos vivenciando hoje, né, é um ensino que, infelizmente, nós vamos terminar o ano. Né? Vamos terminar o ano? Então, assim, eu acho que o nível de aprendizado... o nível de aprendizado, de absorção do conteúdo, acredito eu que vai ser mínima. E tem está aí coragem um de chutar desafio. um percentual? Olha, como professor, eu diria que não passava de ano. Você foi corajoso. Eu acredito que não chega a 10% de absorção do conteúdo. Eu, como mãe, acompanhei um pouco, tenho acompanhado, um pouco não, tenho acompanhado os meus filhos nessa videoaula. E meu filho chega a dizer para mim, mãe, é ridículo isso, é ridículo. Deixa só eu fazer as tarefas. Eu faço as tarefas e mando para os professores. Faço as provas, as tarefas avaliativas e mando, porque é cansativo, é enjoativo ficar aqui naquela videoaula, naquela coisa maçante, né? Outros já se adaptaram melhor, já acharam bem melhor essa videoaula, tal, mas isso vai de personalidade, eu acredito, né? Que tem pessoa que tem mais deficiência, mais dificuldade de prestar atenção, sem olhar nos olhos, sem sentir, sem esse calor humano, não é? Justamente porque tudo parte de uma cultura. Então, antes de nós pensarmos a pós-pandemia, nós temos que pensar a mentalidade que nós temos dentro de uma cultura educacional. Então, a nossa cultura na educação, ela nunca foi voltada para resultados, nunca foi voltada para uma consciência do aprender. Ou seja, a educação nunca foi por propósitos. Ou seja, o aluno, antes dele entender o que ele quer da vida, ele tem que entender por que ele está estudando, por que é importante a geografia, por que é importante a história. Então, essa educação por propósito, ela vai trazer o aluno à consciência do estudo. Então, o que nós temos hoje na nossa plataforma educacional, nosso modelo educacional, é que não pode reprovar o aluno. Então, infelizmente, principalmente nas escolas públicas... Thales, como é que vai fazer? Você não pode reprovar? Como é que faz? Justamente. Então, os indicadores, né, os nossos indicadores de desempenho, eles não estão nivelados por cima, mas eles estão nivelados por baixo. Então, o que nós estamos vendo, o que nós já havíamos visto antes da pandemia, era uma educação precária, e o nível de reprovação dos alunos
não eram grandes porque havia uma política de não reprovar, mas o que nós enxergávamos quando esse aluno entrava na universidade, que já seria o meu público, era um aluno que não sabia matemática, um aluno que não sabia português, que não sabia fazer conta, não sabia escrever uma redação. Então, a dificuldade dos ensinamentos básicos e primários eram muito grandes para desenvolver habilidades e competências futuras. Agora, imagina essa realidade pandemia e pós-pandemia. Então, é um universo muito triste que nós estamos vivenciando. É um universo que veio desembocar na falência do nosso ensino. Infelizmente, Sheila, a educação não é nossa prioridade. Então, o que nós vimos, no momento que os professores mais exigiam não, né? Precisavam de atenção, de conforto, de assistência. Nós vimos uma leva que foi demitida. Então, assim, eu acho que a partir de agora é preciso pensar políticas públicas que dão resultado, políticas públicas de uma educação com propósito. Então, se nós formos avaliar, eu tenho 2 filhos pequenos em casa. Então, eu tenho um filho no 3º ano e uma filha no infantil 5. E por ser uma escola particular ainda, eles ainda têm uma estrutura que tenta aprender o aluno, que tem aquela estrutura, né, humana, tecnológica, ainda para facilitar o aprendizado. E ainda há muita dificuldade por parte dos meus filhos. E há muita dificuldade por parte dos professores também. Então, percebo isso também. Muita dificuldade, não é só por parte dos alunos, dos professores também. Então, o que nós estamos vivenciando é que nós não conseguimos, e talvez esse é um modelo que nós temos que estar antenado, que nós não conseguimos viver o presente pensando no futuro. Então, o que nós estamos vivendo em pleno século, dia por vez. Eu acho que dentro do nosso planejamento estratégico, nós não pensamos a médio e longo prazo, nós pensamos só a curto prazo. E o que nós estamos vivenciando é uma falta de planejamento estratégico, não só na educação, mas como nós estamos falando no setor educacional, o que nós estamos vivenciando é que em pleno século XXI, em plena tecnologia, né, 4G, indústria 4.0, nós estamos tendo deficiência na área da tecnologia. Então, nós estamos realmente atrasados e precisamos modernizar. Acho que isso é muito importante. Eu acho que essa foi a maior descoberta que nós fizemos. Que a grande maioria da população é analfabeta digital, ou seja, a tecnologia está aí à nossa disposição, só que nós não usávamos 1/3 dela, talvez por falta de necessidade, de não precisar conviver tanto com ela, com exceção de um grupo, um percentual menor da sociedade que é altamente hashtag, altamente online, o tempo sabe de tudo. Agora, essa turma, esse percentual de pessoas que não eram pessoas acostumadas a viver esse universo digital, tiveram que entrar, né? Ou entra ou tá fora do mundo, porque agora tá tudo digital. Hoje você fala com o mundo inteiro em fração de segundos. A comunicação está muito mais rápida. Eu percebo que alguns, ou grande parte dos professores também foram pegos de surpresa. Isso aconteceu mesmo? Ou é uma impressão minha como mãe? Não, aconteceu, porque muda toda a cultura organizacional, toda a cultura do ambiente. Então, o ambiente é outro. E é isso, e eu volto a dizer, por isso a importância da educação com propósito, ou seja, as próprias escolas, apesar de ter toda essa tecnologia, nunca ensinaram os professores, os alunos, né, a terem esse EAD, esse ensino à distância. Então, foi preciso parar o mundo, como você bem disse. Né? O dia que a Terra parou... O Seixas falava isso, a gente não acreditava. Um dia o mundo vai parar. Então, nós somos totalmente reativos, nós não somos proativos. E é esta a mentalidade que nós temos que mudar.
Ou seja, nós não estamos preparados para as coisas que estão por futuro, mas a gente está sempre gastando tempo para quando as coisas acontecerem, a gente pensar em uma forma de ser reativo. Então, essa mentalidade ela tem que mudar. E os professores, sim, estão sofrendo muito também. Então, os professores, eles, apesar de algumas instruções, é porque não se tem a cultura, Sheila. É difícil mudar uma cultura do dia para a noite. Sim, verdade. Então, é difícil, as pessoas estão as pessoas estão ensinando presencialmente a vida toda. É. Então, a vida toda elas estão tendo uma metodologia de ensino, estão tendo todo, né, um day by day, um dia após dia, e de repente eles estão em um novo mundo, de uma nova realidade, que eles não foram preparados, não foram ensinados, não foram instruídos, não envolveu nenhum tipo de apoio estrutural, nenhum tipo de tecnologia. Então, é como se fosse para começar do zero mesmo. Todos começando do zero, no sentido de quê? No sentido de uma aprendizagem EAD. Então, é totalmente diferente. Então, imagina... Começa pela disciplina, né? Nós não fomos educados para sermos pessoas disciplinadas todos os dias, independente do João, do Antônio, da Maria me cobrar, eu vou estar ali sentada estudando. Ponto. São pouquíssimas pessoas que têm isso. E nós temos umas características que chamamos de cognitivas, porque estudo é igual musculação. Nós entendemos dessa maneira. Que tem pessoa de 5 anos, ela não tem a capacidade de entender como a pessoa de 10 anos, que não tem a capacidade de entender como a pessoa de 15 anos. Então, cada idade mental da pessoa, ela tem a preparação para absorver esses conteúdos. O que eu estou querendo dizer? Que quando nós vamos para a academia, quanto mais nós malhamos, né, como diz a expressão, puxar a ferro, nós ficamos fortes. E se nós deixamos de malhar, nós deixamos de ficar forte. Assim também a nossa mente. Então, a nossa mente, ela tem que ser treinada e ela vai desenvolvendo habilidades e competências que vai tornando ela forte e responsiva. Mas uma mentalidade que nunca foi treinada, ela não tem como, do dia para a noite, absorver certo tipo de conteúdos. Por exemplo, tem alunos que têm a facilidade de aprender mais visualmente. Tem alunos que têm facilidade de aprender mais ouvindo. E tem alunos que têm facilidade de aprender mais presencialmente. Então, cada aluno ele tem as suas especificidades. Então, cabe às escolas, cabe ao professor entender o universo que está contido esse alunado. Então, hoje, os alunos que têm maior facilidade de aprender por audiovisual, esses terão menos problema. Mas aquele aluno que tem que ter a presença de uma pessoa, do professor ali, ensinando, esse vai ter mais dificuldade. Então, e o número de alunos que precisa da presença do professor, ela é muito maior daqueles que nós chamamos de autodidatas. Então, a gente está num universo com uma discrepância muito grande. E como que os professores estão lidando com isso? Porque, olha só, não pode reprovar ninguém, né? Não pode reprovar, mas o aluno, o professor sabe que ele não aprendeu absolutamente nada. E o ano que vem, como é que vai ser? O primeiro semestre vai ser uma recapitulação de toda a matéria do ano anterior para depois entrar efetivamente no ano? Como é que vai ser isso? Porque eu já parei para pensar e eu tô assim, gente, vai ser 1 ano em 2. Não é isso? 2021 você vai ter que estudar 2 anos. O professor não vai ficar doido não, né? Otávio, não pode. Não pode. Estante aluno em sala de aula, o professor está explicando, o aluno está assim, mas onde foi mesmo que eu vi isso? Eu não lembro de ter visto isso. Mas se a gente parar para pensar, né, a nossa realidade no país já é essa.
São alunos que passam de ano sem aprender. É triste, né? Então, É muito triste isso. E é muito grande esse índice, né? Porque a gente pega o nosso IDEB, né? Então, assim, a gente pega os nossos índices, indicadores da educação, eles não estão de acordo, a teoria não bate com a prática. Então, a gente percebe que os alunos que passaram todos esses anos, eles não sabem fazer conta, não sabem fazer tabuada, não sabem escrever uma redação, não sabem trocar o S pelo C cedilha. Então, assim, infelizmente, essa já é a nossa realidade. Então, a gente tem que parar e coloca profissionais no mercado que não sabem nada. Justamente, Sheila. Então, a nossa realidade, infelizmente, já é essa. Então, a pandemia, ela só nos fez enxergar de lupa uma realidade que nós temos. Então, hoje, infelizmente, nós temos que parar e pensar e dizer o que nós queremos daqui para diante, o que nós queremos para o futuro. Então, a gente tem que ter essa reflexão, a gente tem que ter esse diagnóstico, a gente tem que ter essa percepção que não está tudo bem. Não adianta a gente achar que, porque veio a pandemia que as coisas vieram ficar ruins. Não, já estavam ruins, não estavam bem. Só agravou. Não é? Então, ela não só agravou, mas ela vai refletir. Ela vai trazer luz nos nossos problemas. Então, se a gente parar para pensar um pouco, nós sempre tivemos, mudando um pouco de pauta mais rapidamente, nós sempre tivemos problemas na saúde. Com a pandemia, veio realçar os problemas da saúde. Nós sempre tivemos problemas na educação. A pandemia veio nos demonstrar o problema da educação. Então, esses problemas que nós temos, sempre tivemos. Mas a pandemia, ela veio escancarar o quanto nós temos que melhorar. Eu acho que essa reflexão não é só de governo, não é só de prefeito, não é só de governador, não é só de vereador, de deputado, mas somos nós como sociedade. Então, nós como sociedade, nós temos que entender o quanto nós temos que melhorar para construir uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Eu acho que essa profunda reflexão ela é importante não só a nível governamental, mas é a nível também pessoal, individual. Porque uma sociedade ela se constrói com indivíduos. Eu acho que isso que nós temos que deixar bem claro também. É verdade. Thales, quem você acha que foi mais prejudicado, ou que está sendo mais prejudicado com essa situação dessas aulas online e tarefas, falta do contato? Sem dúvida nenhuma, os alunos. Os alunos, sem dúvida nenhuma, eles estão perdidos. Estão perdidos por dois critérios. Primeiro, eles precisam de tutores. Então, não são todos os familiares que têm uma pessoa que pode ficar com os filhos. Então, a gente já parte desse pressuposto que as famílias elas não estão estruturadas para esse tipo de ensino hoje, que é o EAD. Então, o que nós percebemos é que a educação ela sempre foi transferida para as escolas. Então, sempre terceirizada para as escolas. E hoje, os pais, eles têm que estar acompanhando os filhos, porque a necessidade exige o acompanhamento dos pais, principalmente os mais novos, principalmente no ensino infantil, no ensino médio, a gente vê a importância dos pais no processo educacional. E segundo, Sheila, eu acredito que é muito importante nesse momento pensar que o maior prejudicado com tudo isso é a cidade, é o país. Porque nós não podemos pensar só individualmente. Você você fez uma colocação muito pertinente, que em relação que profissionais que nós estamos ofertando para a cidade. Então, a educação com propósito, nós não podemos pensar na faculdade sem pensar o infantil, sem pensar o ensino médio. Está conectado. Então, a gente pode perceber que o nível de desistência de alunos que entram na universidade por não ter a convicção que era o curso que eles gostariam de fazer, por exemplo,
Eu vou dar o exemplo do direito, poderia ter sido qualquer outro curso. Uhum. Chega no 8º período, desiste porque não é aquilo que gostaria. Então, assim, a gente está num processo ainda muito... Nós estamos num abismo muito grande na educação. Verdade. Porque nós não instruímos as nossas crianças, nós não instruímos os nossos jovens, não instruímos os nossos futuros profissionais a ter uma convicção daquilo que eles querem. Uhum. Então, realmente, neste momento, os alunos, eles são aqueles que estão mais sofrendo com essa situação. Com essa situação. E os professores também, mas os alunos, eles são aqueles que estão recebendo o serviço. Né? São aqueles que estão recebendo. Não teria sido melhor, então, anular, cancelar o ano letivo de 2020? Ou será que os governos não imaginavam que essa pandemia fosse se estender o ano inteiro? O governo não imaginava. Na verdade, o governo nunca imagina nada, né? No trabalho com planejamento. É duro, né? Só gasta dinheiro nosso. Planejo, gasta nada. Ai, tá. É verdade. Então, assim, ele nunca passa segurança, né, para o cidadão. O cidadão, ele nunca tem segurança com o governo. Então, se o cidadão precisar fazer um planejamento dependendo do governo, ele está frito, como diz a linguagem. Como que você acha que vai ser o finalzinho desse ano letivo e o ano de 2021? Então, assim, eu acredito dentro de um planejamento, e uma área que eu gosto muito é planejamento estratégico. A gente tem que entender que tem as fases do planejamento estratégico. Então, eu penso que o governo, primeiro, ele tentou combater o invisível. Eu digo o governo local, mas a gente pega o governo nacional também e também mundial. Eu imagino que o que nós estamos vendo é o seguinte: não sabemos quando vai sair a vacina. Então, a minha percepção de sala de aula é volta às aulas somente com vacina. Então, eu acho que isso é claro. Como pai, você deixaria um filho seu voltar para a escola sem vacina? Hipótese alguma. Você pegou Covid? Alguém da sua família próximo a você? A minha esposa é enfermeira e pegou. Eu peguei. A minha esposa... Antes eu não deixaria meus filhos voltarem à escola. Depois do que eu peguei Covid, que eu vi, senti na pele o que é essa doença, nem soube. Um dia eu falei para a diretora da escola, liguei para ela e falei: nunca meus filhos voltam para a escola enquanto eles não estiverem seguros. Antes eu suspeitava, agora eu tenho certeza. Essa doença é terrível, esse vírus é traiçoeiro. Eu sei o que eu passei e eu não vou arriscar a vida dos meus filhos. Eles perdem o ano, mas não perdem a vida. Sabe? Eu tive que ser dura. Eu falei para ela, olha, se o Conselho Estadual de Educação concordar em voltar às aulas presenciais, meus filhos estão fora da escola. Eu não deixo, jamais. Você, como pai, deixaria seus filhos voltarem à aula presencial? Com certeza não, até porque as crianças, elas não têm consciência. Criança, ela não tem essa educação. Até nós, muitas vezes, nós distraídos, passamos a mão no rosto, pegamos em qualquer coisa, imagina as crianças. Então, as crianças, elas não têm nenhuma consciência de zelo, de proteção. Nós somos a proteção delas. Então, hipótese alguma. Agora, eu acredito que, falando de volta às aulas, nós não temos mais como fugir dessa realidade. Eu acredito que o governo hoje, falando a nível educacional, ele tem que sim começar a preparar os novos modelos educacionais que não tem como sair das plataformas EAD. Então, tem que começar a criar modelos que facilite a vida do professor, que facilite a vida do aluno e que comece a treinar esses alunos e treinar esses professores para esse novo modelo. Porque o que acontece hoje, Sheila, é que ninguém foi treinado. Os alunos não foram treinados,
os professores não foram treinados. Sim. Então, eu acredito que, neste momento, a primeira... Se eu fosse governador hoje, se eu tivesse a caneta na mão, a primeira coisa que eu faria era convocar a secretaria, convocar o conselho, convocar o secretário e dizer, olha, nós precisamos formular um novo modelo educacional. Uhum. Ainda que volte presencialmente, nós não podemos fugir desse novo normal, que é a realidade EAD, ensino à distância. Mas você acredita que isso vai acontecer ainda este ano? Não, esse ano eu acho que é impossível Não, né? voltar às aulas. Estamos a 90 anos do término do ano, né? 90 dias, perdão. 90 dias praticamente. Sim, eu acredito que voltar às aulas nesse ano ainda, nesse semestre, seria totalmente perca, uma irresponsabilidade. Em termos de aprendizado também não teria nenhuma efetividade. É verdade. Então, os alunos já estão, os pais estão massacrados emocionalmente, todos os pais. Os filhos também já estão com essa mentalidade, com medo. Nossa, o que eu posso, o que eu não posso. Então, gerar mais medo para as famílias seria uma irresponsabilidade. O que as famílias não querem neste momento é medo, elas querem paz. Elas querem paz para construir, para reconstruir as suas vidas. Porque o que nós estamos vendo são famílias que perderam seus pais, família que perdeu mãe, pai, filho, alguém próximo. Então, elas estão querendo paz, elas precisam desse momento para reconstruir. E o Estado tem que intervir, sim, para trazer facilidade nesse novo momento que é de reconstrução. Não trazer mais problemas. Verdade. Thales, é lamentável nós chegarmos à conclusão que vamos encerrar 2020 com a sensação de que o ano nem começou. Eu não sei se você tem essa sensação. O ano está acabando e a gente não fez praticamente nada, porque fez o que foi possível fazer, né? Nós vivemos, estamos vivos, graças a Deus. Louvado seja Deus, estamos vivos. É muito triste a gente ver que antes a gente ouvia falar de um ou outro, mas hoje é impossível no nosso meio social não ter 1, 2, até 4 casos de família, de amigo que se foi por conta desse Covid, né? Recentemente, semana passada, nós perdemos um grande pastor, Antônio de Jesus, muito querido, você conheceu muito bem também. Então, assim, todas as famílias têm uma história para contar desse Covid. Louvado seja Deus, estamos aqui, vencendo o ano. Mas a sensação é essa, o ano está acabando, já entramos em setembro, e a sensação parece que eu estou começando, março agora, abril, parece que o ano ainda não engrenou e nem vai engrenar. Acho que a hora agora é orar e pedir a Deus para que 2021 não venha com vírus, que ele delete 2020, que 2021 não venha com vírus, que as escolas funcionem normal, que a nossa vida volte ao normal e que a gente tenha condição de trabalhar sem esse medo, esse pavor. Meu Deus, estou voltando para casa, será que eu me contaminei hoje? Será que está tudo bem comigo? Sem ter que tomar um banho de lisoforme spray antes de entrar em casa, né? Essas paranoias assim, não é? Qual a visão que você... É engraçado, né? Mas depois, então, que você pega esse bendito vírus, você fica paranoico. É lisoforme para tudo quanto é lugar. Sapato, a roupa, o cabelo, se ressecar não tem problema. O importante é lisoforme nele. Qual a sensação, para nós fecharmos aqui, qual a sua mensagem enquanto educador, enquanto gestor público que você tem para passar para os pais, para os alunos, para as pessoas que estão conosco aqui no nosso canal? Eu acredito que nada está perdido. Então, nós temos que entender que foi um ano atípico, mas foi um ano de muito aprendizagem. O silêncio, ele fala muito, como diz o poeta. Sim. Então, nós tivemos um ano de muito silêncio, no sentido de reflexão, no sentido de entender e, mais do que tudo, de planejar. Eu acredito que este ano foi um ano de a gente rever conceitos, rever valores, rever realmente o que importa.
Talvez rever se realmente estamos no caminho certo, onde Uhum. estamos errando Uhum. e o que estamos errando consertar. Eu acredito que agora, como sou pré-candidato, e a minha pré-candidatura ela veio em cima de tudo isso que nós estamos conversando, a importância de ter prioridades Uhum. e pensar a cidade. Eu acho que nós temos que começar a pensar a cidade que nós queremos, pensar a cidade para os nossos filhos, pensar a cidade para os nossos pais. Eu acredito que é um ano de sonhar muito, de planejar muito, porque o que é um ano por mais 30, 40, 50, 60, 70 anos vindouros? Então, nós temos que ter esse pensamento que nós não perdemos um ano. Então, nós tivemos um ano para pensar, nós tivemos um ano para refletirmos, porque nossa agenda, nós estamos tão atarefados com tantas coisas, e a busca do consumismo, a busca do ter, e chegou o momento que Deus falou, olha, a terra vai parar para a gente fazer uma reflexão e uma avaliação. Uhum. O ensino, eu acredito que os pais agora começaram a valorizar também a profissão dos educadores, dos professores. Uhum. Uhum. Então, eu acredito que muitos pais, muitos familiares devem ter falado, nossa, como é difícil ser professor. Era tão bom deixar da escola e depois só buscar. Ai, como era bom. Só Eu fazer acredito tarefinha de casa tava bom, né? Já era pesado. Agora, meu Deus. justamente e quão esses profissionais têm que ser valorizados. Eu acho que Como os nós da temos que saúde partir também, né? como os da saúde também. Então, eu acho que a nossa pirâmide está de cabeça para baixo, ou seja, aqueles que mais precisam ser reconhecidos, valorizados, são os que menos são reconhecidos e menos são valorizados. Então, acho que é o momento de pensar a cidade, eu como pai, você como mãe, o dono do colégio, o diretor do colégio, o secretário de educação, o governador do estado, o prefeito do município, a Câmara Municipal, e nós debatermos educação. Então, Uhum. a gente começar a pensar uma educação com propósito, uma educação que faça diferença, uma educação que ensine os filhos o verdadeiro aprendizado, o valor da vida, o valor que tem aprender a matemática, os frutos que o inglês, os frutos que a geografia pode trazer nos anos vindouros. Eu acredito que nós temos que parar e pensar e dizer, olha, não está tudo bem, nós estamos vendo isso, mas nós, unidos, juntos, podemos sim ficar tudo bem. E que o ano de 2021 vai ser um ano extraordinário, vai ser um ano espetacular, porque nós vamos construir uma nova mentalidade juntos, uma mentalidade que vai ficar tudo bem, porque nós somos pessoas do bem, nós queremos o bem, nós queremos as pessoas felizes, nós queremos a cidade feliz, nós queremos a educação feliz. E para que isso aconteça, nós temos que construir esse modelo juntos. E nós vamos construir. Resumidamente, em 3 palavras, ou 3 nomes, qual a maior lição que 2020 está deixando para você, Thales Queiroz? Família, prioridade, tempo com Deus e amor ao próximo, que eu resumiria em empatia. Eu acho que nós precisamos exercitar essa palavra empatia, colocar no lugar do outro. Essas 3 palavras que marcaram: família, tempo com Deus e empatia. Você aproveitou esse período de pandemia e o isolamento social que nós vivemos, março, abril, para tirar um tempo com Deus? Você viveu isso? Muito, muito. Então, eu acredito que nós chamamos de lugar secreto. Eu acredito que tirar um tempo para estar na solitude, entender a solitude de Deus, entender se Deus não tiver no propósito dos nossos sonhos, tudo que a gente for fazer não vai fazer sentido. Se não partir dele, se não partir de Cristo, não partir do propósito de Cristo, tudo que nós fizermos não vai ter propósito, não vai fazer sentido. E foi isso, Sheila,
que realmente fez a diferença na minha vida e na minha casa. Então, parar de pensar em ganhos, parar de pensar nos outros e pensar um pouco no meu filho, na minha filha, na minha esposa, na minha mãe, nos meus irmãos, e dizer que eles também precisam de mim, a minha família também precisa de mim. Então, eu preciso servir a minha família em primeiro lugar, para depois entender o que é o amor ao próximo. Porque se eu não honrar os meus filhos, se eu não honrar a minha esposa, se eu não honrar o meu Deus, eu vou honrar quem? Né? Então, eu fiz isso e foi muito gostoso. Foi muito especial. Amém. E você, tirou um tempo com Deus? Então, respondendo a sua pergunta, desde o dia 16 de março deste ano de 2020, eu, os meus filhos, Pedro Henrique, Ana Carolina, a minha mãe e a minha tia, pastora Evane, que é vizinha nossa de apartamento, e a moça que trabalha, que mora em casa conosco, todos os dias, sem exceção, das 21 ou das 22 às 23 horas, nós estamos lendo a Bíblia e orando um pelos outros e pela nossa família, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Este, para nós, está sendo um momento extremamente precioso. Por quê? Antes a vida estava tão corrida que a gente não tinha tempo para parar, para ler a Bíblia, né? Para avançar mais na leitura bíblica, para avançar no estudo, ouvir Deus. A gente não estava tendo tempo para isso. Aí quando a gente se deparou com, meu Deus, mas nada é mais importante do que isso. Aí hoje a gente já não consegue mais parar. Já virou um hábito tão gostoso que quando dá 9h30, meu filho fala assim, mãe, tá na hora da oração, vamos orar, mãe, vamos entrar em espírito de oração, vamos começar a adorar. E a gente entra pela porta da adoração, vai na leitura, e então na oração, e a gente tem orado pelos nossos governantes. Porque é bíblico, né? Quando Deus nos ensina que a gente tem que orar por eles, porque é através deles que nós somos abençoados ou sofremos, somos amaldiçoados. E quando a gente viu muita coisa acontecendo, um governador competindo com o outro, um prefeito competindo com o outro, quem é que vai morrer mais, gente? Qual a cidade que vai morrer mais gente? Qual estado que vai morrer mais gente? E aquela emissora só mostrando caixão. Aquilo ali deixou muita gente deprimida, muita gente em pânico. Nós entramos num período de clamor mesmo. Senhor, tem misericórdia. Não pode ser assim. Nós precisamos da tua intervenção, da tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. E eu vou te dizer uma coisa, Thales, quase todos da nossa família pegou o Covid. E nós começamos as nossas orações agradecendo, Senhor, muito obrigada, porque todos nós praticamente, por família, né? Os filhos da minha mãe, quase todos já pegaram. E todos nós, louvado seja Deus, saímos, vencemos o Covid. Isso é motivo de adoração, isso é motivo de agradecimento. É muito melhor que ganhar na cena, estamos vivos. Isso é maravilhoso, Deus é muito bom, né? Como você falou, é o momento de buscar a Deus. Thales, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, no nosso canal. Aproveita, não só participa não, vai lá e se inscreve também, ó, Evidência com Sheila Queiroz, tá? Já ativa o seu sininho lá bonitinho para todo dia você receber a notificação. Nós temos cada participação maravilhosa, muito boa. Vai lá e dá o seu like. Vamos postar o seu programa, dá o seu like no seu também. Tá? Põe os seus eleitores, o seu público, sua família, essa família Queiroz, que é muito forte aqui em Goiânia. No estado de Goiás, né? Nós temos uma família muito grande aqui. Põe esse público para estar conosco e nós queremos deixar os veículos de comunicação Evidência, Evidência Notícia, nosso portal de notícia, nosso canal Evidência com Sheila Queiroz, totalmente à sua disposição. Toda vez que você tiver coisas novas para estar trazendo sobre empresas, empreendedorismo, sobre educação, estamos aqui, ok? Um beijo no seu coração,
Fique com Deus. Foi maravilhoso reencontrá-lo depois de 16 anos. Você continua muito gato, muito bonito. Sua esposa ganhou muito bem com esse casamento, viu? Parabéns! Um beijo, tchau. Fica com Deus. Fique com Deus. Amém.